porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Que o Santo Espírito nos ajude. Fala conosco, Senhor. Me anulo na tua presença, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, Jesus foi moído por nossas iniquidades. Jesus, o servo sofredor, foi ao matadouro sem nenhuma reclamação. Quando olhamos na palavra, nós vemos que é interessante, não é? Quantas vezes passamos por dificuldades, sofrimentos, dores, angústias tremendas. Na verdade, achamos até que estamos sendo triturados, espremidos, ficamos cansados, ficamos até desanimados. Mas quando olhamos na palavra de Deus, veja, Jesus faz uma analogia, uma metáfora entre ele e a videira, e ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, e que o pai é o agricultor, e ele começa a podar a videira para que ela fique mais forte. Conforme corta, veja, corta, cresce mais ramos, até que começa a dar frutos. Aleluia. Até ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, Jesus é o que faz a videira dar fruto. Ele faz com que nas varas nasçam cachos de uva. Mas agora vamos analisar uva. Na noite de hoje nós vamos tomar o suco de uva, representa o sangue de Jesus, não é? Muito bem. Para se conseguir o suco, olha que interessante, é preciso esmagar a uva, ou não? Então tem aquelas pessoas preparadas, não é, que com os pés pisando sobre os cachos de uva, esmagam a uva para que a gente obtenha o suco. Então, quando eu olho na palavra de Deus e vejo lá em Romanos que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, veja. Então, como posso eu compreender que um sofrimento é do agrado de Deus? Veja bem. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você, uva de Deus, está sendo esmagada, está sendo triturada, porque Deus quer o melhor de você. Aleluia. Deus quer extrair de você o melhor. Deus quer a essência de você. Você crê em Jesus de verdade, você confia em Deus de todo o teu coração, você está dando tudo que pode por amor a Ele, nos momentos bons, nos momentos ruins. Então Deus permite que a gente seja triturado. Compreende o que eu estou dizendo? Ele permite que a gente seja pisoteado. Porque se não fosse a ofensa, como haveria o perdão? Hein? Como haveria perdão
se não tivesse havido ofensa. Veja bem, alguém te ofendeu, te caluniou, falou mal de você. Você está sendo espremido por Deus para ver se você verdadeiramente tem a natureza de Cristo, se você é capaz de perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que falou mal de você. A Bíblia manda perdoar aquele que nos ofende. Aleluia, compreende? Então isso é uma trituração. Você e eu e nós somos triturados para mostrar o que somos, a nossa essência, se somos da videira verdadeira, se pertencemos a Cristo de verdade, porque o mundo não é capaz de perdoar. As pessoas do mundo não soltam perdão, pelo contrário, eles querem vingança, eles desejam mal, ele quer que as pessoas morram. Se falaram mal, se criticaram, se fizeram alguma coisa, eles dizem que morra. Porém, aqueles que são de Cristo não devem ser assim. Deve? Não? Então nós temos que tirar de nós o que há de bom. E só podemos tirar o que há de bom se formos triturados, esmagados e oprimidos. Porque como perdoar se não houve ofensa? Como ter confiança se não teve tribulação? Me responde. Como pode dizer para um crente, tenha esperança em Cristo, seja confiante no Senhor, se você está tudo bem para você, se tudo está maravilhoso para você, você não precisa pedir nada, você tem tudo. Como ter esperança? Para que ter esperança? Para que crer em Deus? Por isso é difícil o rico entrar no reino de Deus. Diz a palavra, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas nós precisamos e queremos e necessitamos e almejamos entrar no reino de Deus. O que mais nós queremos é entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, a porta é estreita, o caminho é apertado, e aperta tanto que vai sair a essência do crente. Eita, labassorianda. Ele vai ver quem é ele de verdade. É semelhante, é parecido com Jesus, ou só é cristão quando tudo está bem. Aí é fácil, não é verdade? Porém somos provados e aprovados quando somos esmagados. Quando passamos por dificuldades, é gerado em nós a esperança. Porque a tribulação, né, ela produz a experiência produz a paciência, e a paciência produz a esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, glória a Deus, e por isto somos esperançosos, e por isto cremos, e por isto continuamos, e por isto marchamos, e por isto dizemos, estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto, aleluia, porque me apraz seguir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Embora eu esteja sofrendo, embora eu esteja chorando, embora eu esteja esperançoso, eu não desisto de Jesus Cristo, porque o diabo, nosso adversário, chega e diz, cadê seu mestre? Onde ele está? Ele te ama de verdade? Ele não está vendo as suas lágrimas, ele não está vendo a tua dor, ele não está vendo o teu sofrimento, mas Jesus está dizendo, a vara que estiver em mim, essa permanece, mas a que não está em mim será cortada e lançada no fogo. E nós somos daqueles que queremos permanecer no Senhor e na força do seu poder, e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inimigo.
Eu quero falar convosco, diz o Senhor. Dai-me ouvidos e viverei, glória, aleluia. Abra vosso coração, busca-me de verdade, seja fiel, seja crente de verdade em Cristo Jesus, esperança nossa, aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos atribulados, estamos adquirindo experiência. Que experiência? Muitos dizem, se torne crente e tudo vai melhorar para você. Você vai viver um mar de rosas, vai dar tudo certo. O caminho é apertado, a porta é estreita. É possível ter alívio, paz, tranquilidade no meio da tribulação? É. Daniel foi jogado na cova dos leões, e lá na cova o anjo amarrou a boca dos leões, e eles tiveram que fazer jejum, porque eles queriam comer Daniel, mas o anjo não deixou, aleluia. O te calabassori andarás, aleluia. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. Deus não os livrou de serem jogados na fornalha, porque eles foram triturados, esmagados, oprimidos, até que a essência dele apareceu dos três, e disseram para Nabucodonosor: não temos que te responder sobre esse negócio, o nosso Deus nos livrará, aleluia, oh glória. Amados, nós estamos chegando num ponto no cristianismo muito sério, sabe? Sabe qual? O anticristo está às portas. E se a igreja ficar na tribulação, hein? Como que nós vamos comer comida? Como que nós vamos viver? A Bíblia diz, pela fé. É pela fé. Se ficarmos, eu creio que Deus vai arrebatar. Eu creio. Mas, porém, entretanto, e se Deus disser, eu vou espremer mais? Não creio assim, minha maneira de entender a escatologia não é essa, mas estou apenas dizendo, as pessoas do mundo vão clamar a esse líder mundial, sabe? Por comida, e vai haver um salário universal no mundo, para aqueles que receberem a marca dele, da besta. Está compreendendo o que eu estou dizendo? O que um homem, uma mulher, uma família não faz por causa de comida? Hein? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu creio assim, que Deus vai arrebatar os fiéis, os que estão em Cristo de verdade. E Deus vai permitir que fique uma parte, sim. Essa parte que vai ficar, vai ser provada pelo fogo. Vai ter que não querer a marca da besta. E quem não quiser a marca da besta, vai perder a cabeça, porque ele vai mandar degolar. A morte vai ser essa, cortar a cabeça fora. Está entendendo aí? Quantos vão permanecer em Cristo numa hora dessa? Eis uma pergunta. Eis uma pergunta. Vamos voltar no passado, quando pegava os cristãos no templo lá do Império Romano, Nero principalmente, jogava os cristãos na arena, e o povo sentado na arquibancada, assistindo, leões, tigres, devorando os cristãos. E a história diz que eles cantavam louvores a Deus, estava sendo despedaçado, e cantavam louvores para Deus. Está compreendendo? Louvado seja Deus. Então, amados, o cristianismo verdadeiro e puro se mostra na sua essência. Nós, o que estamos agora militando na terra e trabalhando na terra, queremos tantas coisas e muitas vezes estamos frustrados, entristecidos, aborrecidos, porque não dá certo isto, não dá certo aquilo, não dá certo aquele outro. Nisso, onde está o nosso Deus? Olhando. Ele pode socorrer? Pode. Ele pode abençoar? Pode. Ele pode dar solução? Pode. Mas, e se ele estiver querendo ver a sua essência, a minha essência? E se estiver sendo posta à prova a nossa fé?
Jó foi colocado à prova. O que foi que Satanás disse para Deus? Você se lembra? De onde vens? De rodear a terra, de passear por ela. Viste o meu servo Jó? Vi. Ele é homem fiel e temente a mim. Ele é temente porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Tira dele as coisas, o Senhor vai ver se ele vai continuar sendo temente a ti. Foi um desafio. Deus tirou, mas pôs um limite. Não toque nele. Tiraram tudo que ele tinha o inimigo, porque veio matar, roubar e destruir. E no que tirou tudo, Jó continuou fiel a Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para Deus. Bendito é o nome do Senhor. O inimigo de volta na presença de Deus. Está vendo o inimigo? Deus disse para ele, está vendo? Ele permaneceu porque o Senhor não tocou na vida dele, na saúde dele. Toca na saúde dele, o Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar e vai te abandonar. Deus novamente permitiu, dizendo, toca, mas não mate ele. Tocou nele, irmãos. Eu nem sei que tipo de doença é aquela, a Bíblia não diz, mas eu creio que foi um câncer, um tumor na pele, em toda a pele do corpo dele. Aquilo, ele queria coçar com um caco de telha, só para ter ideia. Tanto que aquilo, os estudiosos dizem que demorou 9 meses. 9 meses. É assim que diz os estudiosos. Muito bem. Jó permaneceu firme na fé, mesmo tocando na sua vida, na sua saúde. Aí Deus curou ele, abençoou ele 2 vezes mais do que ele tinha anteriormente sido abençoado. Eu não digo que isso aconteça conosco, porque alguma finalidade bíblica Deus teve com isso que aconteceu. Porque Jó tinha um problema. Ele se achava justo. Compreenderam o que eu estou dizendo? Ele se achava justo. Nós não devemos nos achar justos, porque nós não somos justos. Nós somos pecadores, erramos, pecamos, falhamos, mas somos justificados. Sei, calabanai. Somos justificados pelo sangue de Jesus e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos direito a entrar a essa graça, e não somente isto, mas nos gloriarmos em Deus por causa da sua graça. Aleluia, aleluia. Então, devemos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos direito à entrada a essa graça, e nos gloriamos nisso o quê? No sangue de Jesus. Por mais espiritual que nós estejamos, vamos ser humildes, dizer para Deus, Senhor, eu só dependo de Ti. Senhor, eu estou em pé porque o Senhor me mantém em pé. Eu estou vivo porque o Senhor permite que eu respire o ar, que eu beba água, que eu coma o alimento, que eu me mantenha. É por isso que eu estou vivo. Eu existo, me movo e existo em Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Eu não tenho de que me gloriar em mim mesmo, mas eu me glorio naquele que me justificou, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Santa Ceia tem alguma coisa a ver com tudo isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se temos a essência de Cristo em nós, se espremidos continuamos sendo uva da videira verdadeira, aleluia. Temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. E temos que pedir perdão a Deus do que pecamos. Olha bem, é isso, Santa Ceia. Santa Ceia envolve comunhão, koinonia, comunhão. Para que eu e você e nós tenhamos comunhão, nós precisamos estar com o Espírito livre, abençoado por Deus, livre, perdoando aqueles que nos ofenderam. Por quê? Porque o que eu planto,
Exatamente. O que eu planto eu colho. Se eu planto perdão, Deus me perdoa. Onde está isso? Mateus 6. Oração que Jesus, o Senhor, ensinou aos discípulos. Pai nosso, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas devedor, sim. Todo aquele que ofende a Deus é um devedor. Todo aquele que me ofende, te ofende, nos ofende, são devedores. Passam a dever para nós, espiritualmente e moralmente. Quando nós perdoamos os que nos ofenderam, o Papai do céu perdoa nós que ofendemos a Ele. Aleluia. Ah, mas eu não ofendi a Deus, será? Você é sem pecado? É? Eu não sou. Quem aqui não peca, levanta a mão que eu quero ver. Só o Senhor Jesus não pecou. Aleluia. Compreenderam, hein, irmãos? Então nós precisamos do perdão de Deus. Tá? Nós não podemos ficar preocupados com os outros. Ah, mas e o ladrão? O ladrão tem que pagar, poxa. Ele matou, o ladrão, o bandido matou, ele tem que pagar pela morte. O ladrão roubou, ele tem que pagar pelo roubo. E assim por diante. Muita gente foge por esse atalho. É uma premissa errada que leva a uma conclusão errada. O que é uma premissa? É uma assertiva de uma frase. Olha, todo mundo erra, que custa eu errar também? Errado. Um erro não justifica o outro. Tá? Ah, mas esse evangelho que vocês pregam é muito simples. Então quer dizer que o bandido, o ladrão, o assassino vai ser perdoado? Ele pode ser perdoado? Pode. Pode. Por quê? O sangue de Jesus custou muito mais do que esse bandido fez. O sangue de Jesus tem poder de perdoar os pecados de um assassino. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados de um ladrão. Rei atu ramanaia. E se você olhar, quando Lucas, o bandido que dizem que chamava Malco, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. E Jesus não lançou no rosto dele se ele matou, se ele roubou, se ele furtou, mas Jesus disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu o seu pecado, porque ele pediu perdão para Deus. O outro não. O outro não. Te cantarabás. Muita gente que a gente prega o evangelho diz assim: eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Ah, não, tá bom então. Então você não quer Jesus como Salvador? A pessoa com essa premissa errada diz desse jeito: está errado isso aí. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus nos justifica gratuitamente pela redenção que há no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Romanos 3, 23, 24, é a palavra, aleluia, a palavra que criou o céu e a terra, a palavra que criou o universo, a palavra que criou os anjos, a palavra que fez todas as coisas, está dizendo: o que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia, oh glória, oh reia, xuriá, surianda. Eu fico com a palavra, fiquemos com a palavra. Não desista da palavra, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Havia um homem, João Batista, ele não era a luz, ele anunciava Jesus, mas todo aquele que crê
têm a vida eterna, porque a palavra diz: não são os nascidos da carne e do sangue que têm a vida eterna, mas os que nasceram de Deus. Porque ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Ou estando vivos, porque nascemos da carne e do sangue, tivemos que nascer de Deus, para sermos filhos de Deus. E aos que são filhos de Deus, são herdeiros de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiros de Cristo, da vida eterna e dos bens vindouros, aleluia, o qual Deus nos dará, aleluia, o qual Deus manda entrar, vai mandar entrar, porque Ele é a porta de entrada, é só Ele que pode abrir a porta quando abre, e você entra, você entrou na porta, mas se a porta fecha para pessoas, as pessoas não vão entrar no reino de Deus, porque ficarão de fora os cães, os imundos, os idólatras, os feiticeiros, não entrarão no reino de Deus, os que cometem a mentira, Apocalipse 22:13. Porém, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, terão direito de entrar na cidade pela porta. A porta é Jesus, aleluia. E vão entrar e vão comer da árvore da vida, Apocalipse 22:14. Eis a palavra, receba a palavra no teu coração. Quem não é de Deus não suporta ouvir a palavra de Deus, mas quem é de Deus aceita a palavra, arrepende e crê de coração, aleluia. Um dia Jesus disse aos judeus: por que não recebeis minha palavra? Porque não sois de Deus, não podeis ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, aleluia. Quem não ouve a palavra é porque não pode ouvir, o inimigo cegou. O Deus desse século colocou um véu, e eles não enxergam a palavra, eles ficam adorando uma parecida no dia de hoje, ficam adorando uma imagem de escultura, ficam pedindo a cobertura do manto dela, uma imagem que foi achada no rio, jogada pelos padres, para pegar peixe, para servir o bispo, e ela quebrou o pescoço ainda, é uma imagem, é uma idolatria, assim como era a idolatria a Diana dos Efésios. Assim como era a rainha dos céus lá dos profetas no Antigo Testamento. Mas nós cremos num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, num Deus que tem olhos e vê, mãos e socorre, e pés e anda, e está atento à humanidade para se manifestar e falar com aquele que crê e dizer: tu és meu servo, hoje eu te gerei, aleluia, gerado por Deus, recriado por Deus, a semelhança de Cristo Jesus, para termos a vida eterna, aleluia. Unigênito e primogênito, o único Deus eterno, Isaías 9:6, num só versículo aponta e mostra: Ele é filho, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e príncipe da paz. Como pode num versículo dizer que é filho e que é pai? Eternamente ele é pai, e num determinado momento dentro da cronologia humana, o Pai se fez filho, o Pai se encarnou, o Pai teve um tabernáculo, veio habitar entre nós para nos salvar. Então Paulo disse: Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Jesus, não lhes imputando seus pecados, aleluia. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, capítulo 2, aleluia. Ele é o Senhor, Filipenses capítulo 2, Ele é o Alfa e o Ômega, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e seguintes. Ele
Ele é o eu sou de Êxodo 3, versículo 14. Ele é o primeiro e o último de Isaías 44, 6. Aleluia, e 24. Sozinho eu fiz os céus e a terra. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Ele é o Senhor e fora dele não há outro Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Na noite de hoje, você pode tomar da Santa Ceia. Primeiro, se você crê só em Jesus. Só em Jesus. Veja o que eu estou dizendo. Eu creio em Jesus e creio na mamãe dele também. Então não pode. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. É Ele. A mãe dele disse, meu Deus e meu Salvador. Chamou ele de Deus e chamou ele de Salvador. Rei Ashuri Asurikai Andalabás. Entendeu o que eu estou dizendo? Você crê só em Jesus, então você está apto a tomar a Santa Ceia, porque ela é do Senhor. Aleluia. A igreja não é da igreja, é de Jesus. A igreja ministra a ceia, mas a ceia é de quem mesmo? Isso. Se você só crê em Jesus, você pode. Você pode, se você reconhecer-se pecador. Eu sou um pecador, eu não sou justo, eu preciso de perdão. Eu assino uma procuração para Jesus ser meu advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Se eu confessar meu pecado para Deus, 1 João capítulo 1, versículo 8 em diante. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Se eu perdoar quem me ofendeu, pode ser que ele não esteja aqui, dentro conosco aqui, está longe. Mas você pode fechar seus olhos e dizer para Deus, Senhor, de coração, estou liberando perdão para o fulano, para o beltrano, para a fulana, para a ciclana. Eu tiro do meu coração toda a mágoa que existe lá dentro, todo o ressentimento que existe lá dentro, eu tiro do meu coração e eu perdoo. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero que o Senhor me perdoe. Aleluia.